Deus, aleluia. Obrigado. Pode tomar assento, queridos. Bom dia, a graça e a paz. Nós estamos submersos nesse momento tão agracioso que Deus está nos proporcionando. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, do pastor Júnior, dos demais pastores, demais obreiros. Louvo a Deus pelo ministério de louvor. Que bênção, Zé, tu és uma bênção, com toda a equipe. A gente dá vontade de ficar aqui escutando, né? Escutando, dá vontade de ficar só aqui, só bebendo desta fonte. E a gente louva a Deus. Grato a Deus pela sua vida que está aqui na manhã desse dia, aqueles que não puderam vir, que estão acompanhando aí pelas redes sociais da igreja. Trago comigo a saudação da Igreja Batista Aliança Eterna, lá de Brasília, a qual sou pastor. E hoje já falei com a turma, com os líderes, estão lá de vento em popa, orando por nós e orando pela conferência. E eu sei que Deus está respondendo de uma maneira gloriosa. Amém? Então, glória a Deus por isso. Queridos, eu falei que eu ia começar a mensagem ontem e ia terminar hoje. E deixa eu só perguntar, quem não esteve ontem aqui? Levanta a mão. Isso, uma boa parte não está, mas fica tranquilo que eu vou situá-los dentro daquilo que eu vou continuar hoje, eu vou situá-los. Lógico que a gente não pode pegar na íntegra tudo que foi na íntegra, né? Tudo que foi ministrado, mas dá-se uma rápida pincelada. Mas para iniciarmos, vamos abrir a nossa Bíblia dentro de dois textos que nós começamos ontem, eu quero continuar. Livro de Provérbios, capítulo de número 13, e o versículo de número 22, tá? A Nedinha mandou a graça e a paz, um bom dia para vocês. Ela disse, amor, deixa eu ficar deitada, né, que eu já não tenho mais 49, e a carreira é grande, deixa. A gente vem de uma sequência de ministrações na nossa cidade, e não é fácil. Aí ela ficou descansando, não é? Tá velhinha, aí ficou descansando. Aí eu disse, fica aí, amor, descansando. Queria que ela viesse, mas não tem jeito, né? Provérbios 13, 22, pontuando apenas o versículo 22, vai dizer assim: o homem de bem deixa uma herança, um legado aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador ela é depositada para o justo. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12 ao versículo 14. Vamos ler o versículo 12. Ele vai dizer assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Aí ele vai dizer na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Versículo 13. Ele vai dizer, persistem em ler, exorta e ensina até que eu vá. Aí o versículo 14, fechando, ele vai dizer, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição da mão ou das mãos do presbitério. Amém? Já estou debaixo da cobertura dos santos, vamos orar pela palavra. A palavra é toda inspirada, então não precisa mais de inspiração, isso já aconteceu, mas a gente precisa da revelação. Amém? A gente preparou isso aqui, mas Deus é o Deus que comanda aquilo que nós vamos falar, e eu quero deixar isso bem claro, que o Senhor é o que comanda na manhã desse dia. Dar é apenas um canal, é um microfone, né, na boca dele, e ele que comanda. Vamos orar? Pai, eu quero colocar essa palavra. Já estamos debaixo da cobertura dos santos, e eu quero colocar essa palavra que foi lida, esses dois textos que foram lidos, que continuará sendo, Pai, aplicado ao coração da tua igreja, e é isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha só, nós estamos ministrando desde ontem nesses textos, debaixo de um tema legado. Legado é o tema da nossa conferência e nós queremos trabalhar sempre isso aqui até o final desse dia à noite, na ministração da noite. E eu falei e pontuei uma das coisas que eu quero repetir, que eu pontuei,
é que esse livro de Provérbios, ele tem a ideia cultural judaica é que esse livro aqui, ele é um livro para orientar a vida. Quando um judeu lê um texto de Provérbios, ele diz: Deus, me dá a orientação para a vida, como é que eu devo me conduzir. E observe que nesse texto ele está falando que nós, o homem de bom, eu e você mulher, somos justificados. E essa justificação, ela é gerada como herança, não somente minha, mas de meus filhos e os filhos dos meus filhos. Esta é a grande verdade deste ensino de Provérbios. E eu falei aqui uma coisa que é muito importante eu repetir para vocês. Que ambos os textos, tanto de Provérbios 13 e 22, como da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12 a 14, ele nos traz escolhas. Por que escolhas, pastor? Porque nós estamos trabalhando com o tema legado. Então, eu estou pontuando esses dois textos dentro do seguinte prisma: herança que nós recebemos da parte de Deus. Qual foi a herança que nós recebemos da parte de Deus? São os filhos. O Salmo 127, o versículo 3, a sentença A do versículo, a primeira sentença verbal, vai dizer que os filhos são herança, ou legados do Senhor. Então, como é que nós estamos administrando esta herança? Eu, pai, você, mãe, como é que nós estamos administrando esse legado que nós recebemos do Senhor? Como é que nós estamos nos posicionando na qualidade de pais? Então, isso aqui é o primeiro legado. Mas também eu estou olhando e dando uma ênfase maior a esse legado que nós recebemos. Pode ser legado, ou pode ter sido legado bom, como pode ter sido legado ruim. De que forma, pastor? Esse legado e essa herança que nós recebemos dos nossos pais. E eu vou trabalhar hoje muito sobre isto. Então, aquilo que eu recebi de meus pais, porque veio, né? Isso vem pela corrente sanguínea e bate aqui, chega aí. Como é que nós estamos administrando isto? Aí nós temos escolhas, falei ontem. Quais são as nossas escolhas? Ou a gente vai dar seguimento a esse legado ruim que nós recebemos, e todos nós recebemos, e isso consequentemente prejudicando gerações futuras, ou nós vamos dar um basta e dizer: não, eu sei que eu recebi coisas boas e coisas ruins de meus pais, mas eu não quero dar sequência nisto, eu não quero caminhar com isso, porque eu sei que isso de uma certa forma prejudica essa geração futura. Então nós temos opções. Aí eu falei uma primeira posição e uma primeira observação que eu fiz aqui nesse texto, que foi a seguinte: nós pais que queremos continuar ou criar esse legado bom para os nossos filhos, primeiro de tudo, nós temos que cuidar das nossas emoções. Então eu trabalhei esse ponto ontem e eu quero rapidinho dar continuidade. Diga comigo assim: antes, pouco barulho para muita gente. 1, 2, 3, vai. Antes de querer pensar em legado para minhas gerações futuras, eu tenho que me preocupar com as minhas próprias emoções. Parte do pressuposto daquilo que Paulo está falando a Timóteo, ele diz assim: tenha cuidado de você. Ele diz assim: não despreze o dom que você recebeu com imposição de mão do presbitério. Imposição de mãos do presbitério. A gente não precisa ser teólogo para a gente fazer uma linha de raciocínio em cima dessa palavra. Se eu chego para você e digo: não despreze o que você é, o que é que eu estou dizendo nas entrelinhas? Que você está desprezando aquilo que você é. Então Paulo pressente e percebe, não sei de que forma, mas isso aqui é uma resposta partindo de uma percepção, que Timóteo estava se acovardando, estava como que desanimado diante das suas funções, por causa de falas e por causa de palavras
que estavam acontecendo com ele. Isso aqui é prova em conteste. É por isso que Timóteo está recebendo essa palavra paulina como dizendo: não despreze. Quem lhe define não são eles, mas quem lhe define é aquele que foi lá, tudo é glória e misericórdia, é aquele que foi lá para a cruz do Calvário e morreu para reverter uma sentença de morte na tua vida, te dando vida. Glória a Deus. Então quem te define é Deus, e você não pode mover-se ou viver baseado em premissas dadas pelos outros. Você tem que entender aquilo que você é. Aqui foi cantado: nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém? Por que é que Jesus nos ama? Sei lá. Ele escolheu nos amar. Olha que coisa bacana. Eu não sei por que Ele me ama, mas Ele me escolheu. E ponto final. Amém? Eu estava, irmão, isso é feio, viu? Isso é feio. O que eu fiz é feio. Não faça isso. O que, pastor? Escutar conversa do outro. Isso é feio, é horrível. Mas eu fiz. Eu estou no banco. Naquela época, né, irmão, que não tinha aplicativo, eu estou no banco. E tem dois jovens senhores conversando. Aí um dizia assim: rapaz, tu lembra de fulano? Aí o outro disse: me lembro. Rapaz, o homem ficou doido. Aí o outro dizia: por quê? Aí eu aqui, né? Não pode fazer isso, mas eu fiz. Mas por que foi que ele ficou doido? O outro perguntou, ele disse: rapaz, ele agora virou crente. E eu aqui. E ele agora vive dizendo que Jesus vai voltar e vai levá-lo para o céu. Aí o outro disse: quem? Ele? Aquele cachaceiro que passou a vida toda bebendo cachaça comigo, aquele mulherengo dizendo que vai para o céu, e eu aqui, glória a Deus. Mas por que ele está dizendo isso? Aí o cabo disse: sei lá. Aí eu aqui doidinho para falar, mas não podia, né, irmão? Porque a conversa era dele, eu doidinho para dizer assim: é porque Jesus escolheu ele. Ele vai morar no céu porque Jesus escolheu ele. Tu crê nisso? Amém? Nós vamos morar no céu, irmão. A nossa plataforma não é aqui, não. Não é aqui. Tem muita gente querendo fazer plataforma aqui, irmão. Não. A nossa glória é lá. Não é? É lá. Foi falado isso aqui, Paulo escrevendo aos Colossenses, né? Se já ressuscitasse com Cristo, pense nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Então veja que Paulo pressente que no que está acontecendo é que alguém ou algumas pessoas estão anuviando essa crença, essa felicidade de Timóteo, essa disposição dele. Por isso que ele diz: não desprezem. Então ele está dizendo: cuide das suas emoções. Ninguém, irmãos, com emoção bagunçada pode deixar legado bom para os filhos. Muito pelo contrário, bagunça a vida de filhos. Então eu preciso cuidar de mim, desse modo vivendes, dessa maneira de viver, eu preciso. Aí eu citei duas coisas, não é? Patológica dentro da psicologia comportamental. Uma é o neurocitismo, a segunda é o psicoticismo. O que é neurocitismo? É o milindre, qualquer coisa mexe com a gente não quer, a gente fica chateado, qualquer coisa chateia, precisa tratar. A outra é o psicoticismo, a gente fica com raiva de tudo, qualquer coisa nos deixa com a emoção abalada, aí a gente precisa tratar. Agora eu dou continuidade daqui, e a minha continuidade é a seguinte: como é que isso se processa na prática? Porque tudo que eu falei aqui é teoria, não é teoria? Tudo é teoria, mas como é que isso acontece na praticidade? Como é que eu faço isto? Aí eu começo agora a tratar. A gente abriu um monte de feridas à noite e agora a gente vai tratar. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, quer anotar? Anote. Primeiro, eu tenho que compreender, diga assim: eu tenho que compreender que eu não sou fruto do acaso. Então olhe para cá. Primeira coisa que eu tenho que compreender, que eu não sou fruto do acaso.
Pastor Dário, quem sou eu? Você e eu, nós somos resultante de material genético. E não pensa que é só pai e mãe não, aí vem avô, bisavô, tataravô, vem coisa ruim lá de cima e coisa boa. Então nós somos material genético, mais a interação com o meio. A interação com o meio. Hoje já está mais do que provado, olha aqui para mim. Hoje já está mais do que provado que eu não sou definido por corrente genética e também não sou definido por interação com o meio. Marx, um dos pais do socialismo, ele tinha uma teoria. E qual era a teoria? Ele vai dizer que aquele que nasce numa favela no sentido de baixa renda, de situações precárias, e aquele que nasce nos grandes edifícios, nos palácios da vida, esse tem mais chance de ser alguma coisa na vida. Enquanto o que nasce na favela tem uma condição mínima para ser alguém na vida. Essa era a posição de Marx, que sempre trabalhou com essa camada social. Só que tem um porém, hoje a psicologia mostra que isso não define. Não define. Nelson Mandela, que foi um grande líder, que foi um homem que ficou preso não sei quantos anos, mas tornou-se presidente da África do Sul. Ele nasceu em uma favela e tornou-se um grande homem. Ao passo que a gente conhece pessoas que nasceram nos palácios e eram bagunçados. Então isso não nos define, mas nós somos resultante disto. Material genético, mais a interação com o meio. Mas o que me define mesmo são as minhas escolhas. As minhas escolhas é aquilo que me define. Mas acompanhe comigo. Olha só. Se eu estou tomando consciência que eu sou material genético com a interação com o meio, essa junção, então eu preciso saber algumas coisas. Por exemplo, o que é que eu sei da minha história? O que é que eu sei da minha história? Eu preciso saber da minha história. Basta uma investigação, uma conversa com o pai, com o avô, para saber de fato quem eu sou. Isto é importante. No início do meu casamento, deixa eu descer a lenha Nedinha, que ela não está aqui, pastor. Deixa eu contar aqui. No início do meu casamento, isso em 1989, quando a gente se casou, no início do meu casamento eu fui para São Paulo, primeiro aqui em Ribeirão Pires, ABC Paulista, e eu passei 1 ano, 10 meses, voltei, me casei e voltei com Nedinha. Lógico, né? Se eu me casei, tem que voltar com Nedinha. Aí eu voltei. E nós começamos, eu trabalhava numa empresa, Numa empresa que eu trabalhava de turno. E quando eu cheguei, eu fui trabalhar à noite. Aí quando eu chegava em casa, eu percebia que Nedinha estava com todas as nossas Bíblias abertas, em cima da cama. E quando eu batia na porta, que eu tinha o código para ela saber que era eu que cheguei, até hoje a gente tem esse código. Aí ela abria a porta, aí o que é que ela fazia? Aí ela me abraçava, e ela fazia assim, como um tamanduá. E eu não entendi aquilo. Aí na realidade eu digo, puxa vida, que amor. Aí toda vez que eu chegava, ela me abraçava e... Eu disse, Nedinha, por que tu me cheira? Ela disse, por nada. Aí eu comecei a entender o que estava acontecendo com ela, por causa da interação com o meio. O pai da Nedinha, que hoje morreu, está em saudosa memória com o Senhor, ele havia dado 10 sócias à mãe da Nedinha. 10 sócias, uma sócia fixa e mais 9 voluntárias. 10. Então Nedinha conviveu com isso. Então ela me cheirava como que dizendo, deixa eu ver se tem outro cheiro aqui. E eu não compreendia, mas quando eu comecei a fazer a leitura da família, eu entendi que ela havia assimilado, como se Dário não fosse trabalhar. Percebeu? Então olha como é importante eu entender essa cultura familiar. Aí eu matei o tamanduá, diga glória.
Nunca mais ela fez isso. Então, eu sou aquilo que é interação com o meio. Eu sou parte genética. Por que isso é importante, pastor? Para que eu compreenda por que é que eu estou me comportando como eu estou me comportando. Como é que eu quebro essa sequência, pastor? Exatamente assim. Então, olha só, preste bem atenção. Isso aqui a gente chega à seguinte conclusão. Qual? Que a forma como eu penso, a forma como eu sinto e me comporto, parte da minha subjetividade. Vamos repetir isso? Diga assim: a conclusão que eu chego é que a forma como eu penso, a forma como eu sinto e me comporto, parte da minha subjetividade. Agora olhe para cá. O que é subjetividade, pastor? É a forma que nós somos formados. É aquilo que eu ouço, é aquilo que comandam na minha vida. Tudo isto forma a minha subjetividade. É a forma que eu sou criado. Você imaginou a confusão? Eu sou criado de uma forma, subjetividade de uma forma e Nedinha de outro. Aí essas duas culturas se juntam, meu irmão. Aí alguém disse: não, no início do casamento é só flor. Só se for o teu casamento. Porque o meu não foi só flor, não. Foi choque, meu irmão. E a naturalidade é o choque. Por que é o choque? Porque são duas culturas diferentes se juntando. Lá em casa eram 5 homens. Na casa de Nedinha, 4 mulheres e um menino. Então, olha como Ned foi criada. Todo mundo tinha a sua toalha, todo mundo tinha o seu sabonete. Lá em casa, mamãe colocava uma toalha. Quem fosse o primeiro, o último. Era cultura lá em casa. Era um sabão. Não, vou falar não, para não ter esse problema mais. Dava um sabão de coco para cada um. Não vou falar mais não, porque quando eu vim aqui pastorear, quando eu vim aqui pregar aqui no encontro de casais, me deram assim um presente, irmão. Tudo de sabão de coco. Quando cheguei em casa, quando eu abri, eu digo: Jesus, 6 demônios assim. Eu tive que expulsar aquele demônio. Mas olha, lá em casa era assim. Aí eu me caso. A Nedinha colocou uma toalha branca aqui e outra aqui e umas 3 pequenininhas. Eu não entendi aquilo. Aí eu tomava meu banho tal, e eu estou no quarto, quando eu vi era o grito. Digo: meu Deus, a mulher morreu. Por que você se enxugou com a minha toalha? Peraí, menina, como é que eu vou adivinhar? É tudo branca. Aí ela dizia: a da direita é sua, a da esquerda é minha. Olha a luta, irmãos. Aí eu entrava no banheiro: qual é mesmo? Direita dela ou a esquerda? É esquerda ou direita? É a direita ou a esquerda? E eu sempre errava. Não, conta nesse negócio. Eu sempre errava. Aí o Deus do céu disse: abestado, compra uma toalha cor-de-rosa e um azul. Aí eu comprei. De tanto sofrer. Mas você percebe o que é cultura? Você percebe o que é subjetividade? É a forma como eu sou criado. É a forma das imposições que fazem sobre a minha vida. Agora olha para cá. Essas subjetividades, elas se tornam crenças. Diga assim: crenças. Pastor Dário, o que é uma crença? De uma forma sintetizada para que você compreenda, a crença é exatamente aquilo que você desenvolve acerca de você mesmo, acerca de você mesma, ou aquilo que lhe fazem pensar acerca de você mesmo, de você mesma. Isso aqui é crença. Então a forma que vão trabalhando, falando, se comportando com você, isso torna uma crença. Pastor, como é que essa crença, ela aparece? Ela aparece de acordo com o seu comportamento. Então, o seu comportamento é a resultante da forma que você pensa a respeito de você,
a respeito do outro e a respeito do mundo que você circunda. Percebeu? Isso aqui é a subjetividade, isso aqui é a crença. Pastor, como é que eu faço para me livrar de tudo isto? Eu tenho que olhar para mim mesmo e saber de onde é que isto vem. De onde é que isto vem? Lá em casa, eu e Nedinha, eu sou mais calmo, muito mais calmo, tranquilão. Nedinha, ela é um pouco agitada. Eu sou calmo e ela é um pouco agitada. Mas olha a sagacidade que havia aqui. Como eu sabia que qualquer coisa chateava a Nedinha, quando ela me fazia alguma coisa, eu fazia proposital para que ela ficasse irritada. Agora eu comecei a dizer, poxa vida, de onde é que vem isso? Aí eu descobri que isso veio da minha mãe. Isso veio do meu avô materno. E chegou aqui. Eu não vou falar nenhuma palavra para agredi-la, porque eu sou calmo. Mas eu vou agir de uma forma que eu sei que ela fica chateada. Aí eu me vingo. Deus está falando, tá? Deus está falando. Então, eu tinha isso e eu luto até hoje. Por quê, pastor? Porque eu preciso deixar legado bom para minha filha. Nedinha, quando está assim com raiva de mim, ela faz assim, a maioria dos homens são chamados, menos os pastores. Ela faz assim, seu sonso. Dário, você é um sonso. E eu sei que eu sou sonso. Aí eu digo, cuidado, viu? Eu sou um pregador do Evangelho, filho de Deus. Não mexa com o ungido e eleito do Senhor. Aí ela diz, eu sei que você é ungido do Senhor, mas também é sonso. Aí ela faz assim, eu te conheço, Dário. Eu digo, quem me conhece é o Pai que fez os céus e a terra. Aí ela faz, ele e eu te conheço. E o pior que conhece mesmo. Pior que conhece mesmo. Um dia desses aí, só para você estar entendendo o que é herança. Que isso passa de pai para filho. É melhor a gente se consertar. E quanto é tempo? Eu morava em Caldas ainda, e na época o meu netinho primeiro, ele era novinho, ficava com a gente, enquanto minha filha e o esposo iam trabalhar. E eu me recordo que eu estou aqui na sala, aqui na mesa, né, da cozinha, eu estava à mesa da cozinha, e Nedinha cozinhando, a gente batendo papo aqui, eu fazendo um sermão que eu ia pregar à noite da igreja. Aí daqui a pouco chega ela e o nosso neto, a Bruna, minha filha, e o meu genro com o netinho. E eles vinham discutindo. Só que eles nunca discutiram na nossa frente. Quando eles chegam, eles param. Ó, novamente, isso aqui é um defeito, não pode ouvir. E eu ouvi quando ele disse, mas tu és sonsa, né, Bruninha? Eu digo, herança. Aí o tempo passa, e quando foi na outra semana, aí o meu genro disse, pastor, o senhor tem como levar a Bruninha no trabalho? Aí eu digo, opa! Aí eu me sentei. Entrei no carro, Bruninha sentou, eu digo, filha, tu estás lembrada que a semana passada, tu vinha entrando com o André, e ele disse que tu és sonsa? Aí ela disse, esse André, pai. Eu digo, é verdade. E tu herdasse isso de mim. Nedinha não é sonsa, Nedinha pá na lata. Mas eu fico ali dissimulando, é o sonso. O sonso age assim, ele dissimula, ele fez, mas ele fica ali quietinho para não criar um clima. É o sonso. E revele-se que Deus está aqui para curar. E é o sonso. Aí eu digo, filha, eu tenho uma coisa para te dizer. Ela disse, o que é? Eu digo, tu és sonsa. Ela disse, que coisa é essa? Eu digo, pois é, tu és sonsa e tu herdaste. Isso aqui foi um legado que eu deixei sem querer para você. Você também é sonsa. Aí ela disse, pai, é mesmo, nós dois somos sonso. Eu digo, vamos orar para a gente melhorar. Aconteça o que acontecer, vamos falar o que a gente fez, vamos falar o que a gente está pensando, porque a gente vai matando essa sonseira. E ela disse, combinado, pai, vira e mexe, eu pego, e aí, a sonseira está morrendo aos poucos. Então veja, eu preciso saber quem eu sou.
Então a gente tem que se desnudar espiritualmente, humanamente aqui nessa manhã. Para quê, pastor? Porque é manhã de cura. É manhã de cura. Eu preciso melhorar, porque se eu não melhoro, isso aqui não tem freio, irmãos. Isso não tem freio, isso aqui é uma engrenagem que a gente colocou para funcionar, porque chegou até aqui e não tem freio. Você percebe que Abraão mente, Isaac mente, e o neto nasceu mentiroso. Aí se não chega em José, e José quebra essa sentença, a coisa ia se perpetuando. Então como é que eu sei, pastor, e como é que eu faço isso? Eu preciso quebrar esta crença que se manifesta através dos meus comportamentos. Estão entendendo aí? É difícil dar glória, né, irmão, nessa situação, mas é. Alguém pode dizer, pastor, mas se isso chegou aqui, veio lá dos meus pais, avós, eu não tenho culpa. Eu não tenho que fazer nada, porque eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de ser como eu sou. Não é uma lógica, né? Lógico, ninguém tem culpa. Você não tem culpa de ter nascido assim, não tem culpa de ter recebido essa carga genética. Não, a gente tem culpa. Mas nós temos responsabilidade. Se eu percebo que está aqui e está afetando minha casa, está afetando meus filhos, porque nós estamos falando de herança, de legados. Se eu percebo que está aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu sou responsável. Um dos grandes expoentes da escola existencialista, Jean-Paul Sartre, ele vai dizer mais ou menos assim, olha o que ele vai dizer. Ele disse, o mais importante, né, não importa o que a vida fez com você, mas o mais importante é o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Percebeu? Não importa o que foi que a vida trouxe para você, mas o mais importante é o que o você vai fazer com o que a vida fez com você. Pergunta para mim, pastor, e como é que eu faço para me ver livre disso? Diga, pastor, como é que eu faço para me ver livre de tudo isto? Olha só, quer anotar? Primeira coisa aí que é que eu tenho que fazer. Primeiro, eu tenho que entender que toda mudança, mesmo aquelas que se tornaram crenças, legados, heranças ao longo do tempo, é possível sair daqui baseada naquilo que eu entendo como desejo, como volição. Eu quero me ver livre disto, porque senão eu passo para minhas gerações futuras. Abra sua Bíblia na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por que universal? Porque a intencionalidade de Pedro não era escrever para quem estava como seus contemporâneos, mas era perpassar para gerações, assim como toda a Bíblia. 1 Pedro 1,13, vamos lá, tá? Que eu estou correndo por causa do nosso horário. Portanto, 1 Pedro 1,13, vamos lá, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha para cá, olha o que é que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, não importa o legado que chegou aí, e que está plantada no teu entendimento, não importa, agora você vai cingir o vosso entendimento, sendo sóbrio e esperar inteiramente na graça, que está, ó aqui, a graça legado, que está sendo trazida para substituir tudo aquilo que não presta, que foi subjetividade e se formou crença em nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então segura aí esse texto. Primeiro, olha o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, cingir, ou seja, portanto cingir os vossos lombos. Primeira coisa, deixa eu explicar isso aqui. Há 3.000 e pouco anos atrás, tanto mulher como homem trabalhavam
e elas tinham as suas roupas folgadas, mas havia determinado tipo de trabalho que ela tinha que amarrar essas vestes, cingir com um cinturão essas vestes, para dar mobilidade para a execução de alguns trabalhos. Isso é a ideia cultural do texto, que Pedro está se aproveitando. Mas observe que aqui, ele fala também, cingindo o vosso entendimento. Entendimento aqui, meu irmão, é mente. Entendimento aqui é pensamento. Onde estão alojadas essas crenças bagunçadas? Aí ele está dizendo, cinja. Ou seja, o que significa isso, pastor? Significa que esse entendimento ele tem que estar sujeito a Cristo. Eu deixo esse entendimento sujeito a Cristo, os meus pensamentos sujeitos a Cristo. Para quê? Para que eles sejam literalmente modificados. Agora, como é que eu faço isso, pastor? Diga assim, não deixando, diga a minha mente, o meu comportamento, à vontade. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 14 de 1 Pedro. Se puder colocar aí, coloque para eles verem, ou lerem. Ele vai dizer, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Olha o que é que ele está dizendo. Não se conforme com aquilo que veio de lá e se estabeleceu aqui. Não se conforme. Sabe aquele papo, eu sou assim e você vai ter que gostar de mim assim do jeito que eu sou. Não é só isto. Se eu posso melhorar, melhoro. Se você pode melhorar, você tem que melhorar. Isso aqui é entendimento. Então Pedro está dizendo, se nós fomos regenerados pelo sangue de Jesus Cristo, eu não posso deixar o meu pensamento mais à vontade. Se eu fui regenerado pelo sangue de Jesus, eu não posso me comportar como antes. Eu não posso tratar a esposa como antes. Eu não posso tratar o meu esposo como antes. Eu não posso tratar filho como antes. Por quê, pastor? Porque eu fui regenerado pelo sangue de Cristo. E eu preciso agora colocar o meu pensamento sob júdice da graça divina. É assim que eu vou deixar um legado bom para os meus filhos. Diga assim, é assim que eu vou deixar um legado bom para os meus filhos. Amém? Olha só, preste atenção. Olha só como é que a gente funciona. Eu recebo um estímulo, e esse estímulo coloca para funcionar o meu sistema límbico, que é uma espécie de filtro aqui dentro do meu encéfalo, dentro da minha cabeça. E preste atenção. Quando esse estímulo vem, percepção auditiva, visual, gustativa, enfim, olfativa, quando esse estímulo vem, o que é que acontece, pastor? Ele faz uma rota, ele faz um caminho. Primeiro, amígdala cerebral, que é o setor das emoções. Isto em fração de milésimo de segundo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Para que você compreenda como é que você funciona. Amígdala. Aí a amígdala recebe, que é o setor das emoções, recebe o impacto e joga esse impacto para um setor talâmico chamado tálamo. Aí o tálamo codifica. Ele diz, coice do maridão. Pensei que as mulheres da glória também. Coice das maridonas. Palavra áspera de um filho, de um pai. Então ele codificou. Aí ele joga para o hipotálamo, que fica bem abaixo. O hipotálamo, entre outras coisas, ele faz junção do sistema nervoso central e periférico com o sistema endócrino de hormônios, de neurotransmissores.
Quando o hipotálamo pega isso, ele aciona as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais vai produzir dois neurotransmissores, adrenalina e noradrenalina. Esses dois neurotransmissores têm todas as informações codificadas dentro deles. Aí o que é que acontece? As células nervosas chamadas de neurônios pegam esses dois neurotransmissores através de sinapses. E pá, chega no cérebro. Fração de milésimo de segundo. O que é que o cérebro faz, pastor? Ele te prepara para o enfrentamento do perigo ou para a fuga, mas ele abre uma região chamada hipocampo. O que é que tem no hipocampo? O hipocampo é o setor de aprendizagem. Desde a vida intrauterina até os 56 anos de idade, está tudo lá no hipocampo. Mensagens negativas e mensagens positivas. Agora olha para cá. Quando o estímulo vem e faz esse sistema, se a mensagem é negativa, vai abrir o hipocampo, só vai vir de lá pensamentos negativos. São esses pensamentos que vão gerar uma emoção negativa: raiva, medo, frustração, ansiedade. Está vendo de onde é que vem a ansiedade? E essa emoção vai gerar um comportamento. Em outras palavras, do jeito que tu pensa, tu te comporta. Nós não temos controle no nosso sistema límbico. Nós não temos controle. Nós não temos controle em pensamento automático negativo na nossa cabeça. Nós não temos controle. Mas eu tenho um controle nas minhas emoções. Eu decido ficar com raiva ou não. Eu decido ser vingativo ou não. Eu decido ser uma boa esposa ou não. Eu decido ser um bom marido ou não. Por quê, pastor? Isso aqui é legado. Martinho Lutero, um dos precursores da Reforma, vocês conhecem muito bem esse personagem. Ele diz assim: é impossível evitar que as aves sobrevoem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-las de fazer ninho. O que é que ele está dizendo? Essas aves são os pensamentos. Veio o estímulo, não teve jeito, rodou o sistema límbico, pensamento automático. Agora você decide alimentá-los ou refutá-los. Isso aqui é uma decisão nossa. Eu alimento esses pensamentos negativos para gerar um comportamento negativo e tornar-se um legado para gerações futuras, ou eu decido não alimentar esses pensamentos. O que é que eu quero? Eu quero continuar a minha vida do jeito que está e bagunçando toda a minha estrutura familiar, ou eu decido hoje não alimentar? É o que Pedro está dizendo. Deixa esse pensamento sobre os cuidados de Deus. Deixa eu contar aqui um testemunho, rapidinho. Nós somos em 5 irmãos, pastor, lá em casa. A minha família, como todas as famílias da face da terra, tem as suas disfuncionalidades. A minha também tinha a sua disfuncionalidade, coisa que não funcionava. Lá em casa privilegiavam o mais velho e os demais não, e era uma coisa séria. Mas o encostado ao mais velho, ele começou a desenvolver anomalias comportamentais com 12 anos de idade. Eu me recordo, estávamos em casa, o delegado chegou em casa e disse: seu Manuel, por favor, para minha mãe não ouvir, porque a minha mãe era muito respeitada e conhecida dentro de escada. Minha mãe deu aula a todo mundo, inclusive o delegado foi aluno dela. Aí ele chamou, disse: o seu filho Dinho, chamava de Dinho, mas é Esdras, ele está preso. Preso? Por quê? Porque ele está com umas 4 e roubaram as bicicletas aí. Papai foi lá e eu me lembro disso. Luta. Até que um dia minha mãe disse assim: Manuel, eu não quero mais morar em escada, vamos vender a casa e vamos comprar um apartamento em Recife. Compraram um apartamento na capital, só que papai não sabia, mamãe não sabia. Era um apartamento na boca de uma das piores favelas de Recife, a favela da Mostardinha na época. Meu irmão, logo a essa altura do campeonato, com 15 para 16 anos,
ele se associou a bandidos. E ele começou a saga mesmo, a luta. Entrou nas drogas e era uma coisa séria. Eu me lembro que sumia joia de mamãe, sumia tudo. E ele, olha só. Eu me lembro que um belo dia eu estava na sala sentado, eu estava estudando para uma prova, estava no ensino médio naquela época, 2º grau. Quando alguém chega batendo no apartamento e quando eu abro era o meu irmão ensanguentado, com um revólver aqui, outro aqui. Fecha a porta que estão querendo me matar. Fechamos a porta, acordei papai, mamãe acordou, todo mundo. Levamos ele, o papai e o mais velho, levaram ele para o Hospital da Restauração, o maior hospital da América Latina, dentro do estado de Pernambuco, do estado. 5 da manhã, ele volta com o papai, e eu me lembro como hoje. Ele disse: papai, eu sou a vergonha da sua família. Houve uma comoção na sala. Ele disse: me dê uma passagem, me leve para a rodoviária, para qualquer lugar. Levamos para a rodoviária, eu me lembro como hoje. Ele pegou um ônibus e foi embora. Por que eu estou contando esse testemunho? Porque eu estou falando de legado. O tema da conferência é legado. Se eu não render o meu pensamento, os meus pensamentos ao Senhor, eu coloco uma engrenagem que eu não tenho um controle para fora. Eu não tenho um controle. Eu preciso render meus pensamentos a Deus. Ele foi embora, passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, a gente não sabia onde é que estava nosso irmão. 15 anos a gente não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, não sabia por onde ele andava. Todas as vezes que eu me levantava para ir ao banheiro ainda solteiro, eu via a porta do meu quarto, do quarto da minha mãe entreaberta, mamãe de um lado da cama e papai de um outro lado da cama. E eu ouvia quando minha mãe dizia: eu não gerei filhos para o diabo, eu gerei filhos para o Senhor. Onde é que está o meu filho Dinho? Passado o tempo eu me casei, já estava casado, eu já tinha ido morar em São Paulo, tinha voltado para Recife, já era pastor. Eu me recordo que numa quinta-feira eu estava em um culto de ensino bíblico, de estudo bíblico com a igreja. Terminei esse ensino e peguei uma Kombi. Eu não tinha carro na época, peguei uma Kombi para ir para casa. Eu estou na Kombi, quando o meu celular toca. E eu vi o prefixo, eu não conhecia, mas era normal, alguém me convidando para a conferência e alguém me convidando para pregar em algum congresso. E eu peguei o telefone e disse: boa noite. Aí do outro lado a voz disse: boa noite, a graça e a paz. Eu disse: quem é que está falando? Ele disse: quem está falando aqui é o seu irmão Dinho. Que brincadeira é essa? Eu parei, desci da Kombi e disse: Dinho, que história é essa? Diga o nome do meu pai, ele Manuel Pastor Bezerra de Melo. Diga o nome da minha mãe, Maria do Carmo Versosa de Melo. Diga o nome de meu irmão. Para com isso, Dário, sou eu. Eu disse: meu filho, 20 anos depois. Eu digo: onde é que você está? Ele disse: Dário, está fazendo 5 anos que eu me entreguei a minha vida para Jesus. Eu sou missionário hoje aqui em Belém do Pará, estou na convenção tal. Eu disse: como é que você me achou? Ele disse: está fazendo 2 meses que você veio pregar aqui em Roraima, não foi? Eu disse: foi. Ele disse: alguém daqui de Belém foi para essa conferência e comprou um DVD de mensagem sua, e chegou aqui e disse: missionário, o senhor precisa ouvir a mensagem de um pernambucano da sua terra. E eu passei 2 meses sem ir, e a semana passada eu fui almoçar na casa dele, e ele colocou o vídeo lá no DVD, e quando eu vi a abertura, eu disse: meu Deus, é o meu irmão. É o meu irmão Dário, pega aí o telefone, como é que está mamãe, como é que está papai? Eu digo: estão bem, eles estão bem, Deus está fazendo uma obra tremenda. Aí nós nos reunimos lá em Recife, e um belo dia, eu morava em Caldas e ele foi para Caldas, e ele disse: Dário, eu quero conversar contigo. Eu me sentei aqui na varanda da minha casa, e ele começou a dizer: eu sou muito revoltado com meu pai e com a minha mãe. Eu nunca consegui perdoar. E ele começou a falar e o Espírito Santo disse: deixe ele falar. Deixe ele falar. Ele falou por quase 1h15. Quando ele terminou, eu disse: nós precisamos render esses pensamentos seus a Deus, porque minha mãe e meu pai não têm culpa de nada, porque se tivesse isso que você está falando, eu não seria um homem de Deus.
E ele parou e disse: você é um menino bom, Deus teve um encontro com você, vamos esquecer isto. E ele se abraçou comigo chorando. Passou mais 5 anos e Deus o levou para a glória. Mas ele rendeu o seu pensamento a Deus. Como é que eu mudo isso, pastor? Mudando o meu pensamento, deixando esse pensamento sensível a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé.